Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós estamos na nossa aula 14 de programação no CNC para torno no comando sims. Nas últimas aulas a gente estava mexendo no comando sims utilizando a linguagem ISO, certo? Habilitando a linguagem ISO. Agora nós vamos usar aqui o modo sims. Essa aula aqui ela não vai estar muito especificada em uma versão do sims, certo? Nós temos várias versões. Nós estávamos estudando na versão 802D, tem 820, 810, 828, 840. Então, eu vou montar um programa aqui que na qual ele vai rodar aqui na 840 ou na 828, que na versão 828 ou na versão 840. E é um programa específico da versão 840? Não. Ele tá mais para a versão ali. É que tem algumas coisas da versão 802 e algumas coisas da versão 810 também. Eu sei que ele vai rodar na versão 840, certo? Mais à frente nós vamos vendo algumas diferenças na programação para algumas versões, mas esse programa ele vai rodar na versão 828 ou na versão 840. Já na versão 802 não sei se ele roda direito. Quer dizer, não sei se vai rodar. Enfim, o simulador que a gente vai utilizar é o Sinumerik da Sims, certo? Esse simulador é gratuito. Você pode estar baixando no site da Sims. Tem um vídeo aí no canal ensinando como baixar. Então, o que eu quero deixar claro. Aula básica e essa programação pode diferenciar de alguns. Tem pessoas que já trabalham na área e ela fala, onde eu trabalho eu não programo assim, tudo bem. Mas aqui nessa aula eu vou programar dessa forma, certo? Uma forma simples, a qual você vai poder estar mexendo aí, a qual você vai poder estar programando. Depois a gente vai vendo algumas coisas a mais que tem de diferente de algumas outras versões que a gente pode estar utilizando. Então nós vamos utilizar alguns códigos G, certo? Que a gente acaba utilizando também na linguagem ISO. São códigos que a gente já conhece. G00, interpolação linear para avanço rápido. Utilizado para aproximação, desaproximação, né? Para afastamento, aproximação. G01 que a gente também já conhece. G02, G03, G04. Aí tem o G09, G11. Então, algum desses códigos aqui, sem ser os que a gente já conhece, pode diferenciar de alguma versão. Certo, pessoal? Mas os principais que a gente vai utilizar. G00, G01, G02, G03. No caso aqui, qual mais? G40, G41, G42, G54 ao G57. Pelo menos esses códigos aqui é da versão 802. Mas o G54 tem o G53 que é o zero máquina. Eu consigo utilizar ele também na versão 840. G58 e G59 também é o zero peça, certo? Então, qual mais? O G70, na linguagem ISO, o G70 é ciclo de acabamento. Aqui não, é dimensões em polegadas. Se eu for fazer um programa em polegadas, eu utilizo o G70. E o G71, que era o desbaste longitudinal automático, né? O ciclo automático, desbaste longitudinal. Aqui é dimensões em milímetro, certo? Então você tem que ter atenção. Que era agora o modo sims e não a linguagem ISO. Então no modo sims a gente utiliza algumas funções G, certo? E a gente já conhece aqui o G90, as coordenadas em absolutas, G91 coordenadas em incrementais, G94 avanço linear em milímetros por minuto, G95 avanço linear em milímetros por revolução, né, ou milímetros por rotação, que eles vão depender, né, tá em milímetros, mas vai depender de qual eu vou programar, que pode ser polegadas também por rotação. E G96 é velocidade de corte constante, e G97 programação em RPM, certo? Então, esses são alguns códigos que pode diferenciar dependendo de alguma outra versão, hein? Aqui são as funções miscelâneas. Essas funções miscelâneas, elas eu peguei de uma apostila que eu tenho aqui, referente à versão 802D. Já as que estão aqui do lado, eu peguei numa outra apostila do Senai que eu tenho aqui, que é referente à versão 810. Então se você olhar aqui, o M10 é fechar a placa, o M10 aqui é acionar freio. Então pode ter alguma diferenciação dependendo da máquina e da versão a qual você está mexendo, certo, pessoal? Então você tem que ter uma atenção aí. Se você trabalha na empresa e está mexendo uma máquina torno CNC, você tem que ter uma atenção em referente aí ao manual desse gestor. Muitas vezes, né, nem manual tem, né? Mas tem que tentar ver aí essas funções aí para não programar numa função errada. Os principais que a gente vai utilizar: M2 ou M30, fim de programa, M3 ou M4, certo, que a gente já conhece, M5 para de rotação da placa, M8 liga o fluido de corte, M9 desliga o fluido de corte, M17 fim de subprograma, que a gente também vai utilizar. E esses acredito que coincidem um com o outro aqui, certo? Então vocês têm que ter uma atenção aí, dependendo se caso você for mexer numa máquina, numa empresa. Uma coisa é que um programa da versão 802D, ele roda na
versão 828 e 840. Agora um programa apropriado ali para a versão, ou seja, muda, qual é a mudança? Não é a mudança, é que é acrescentado novas funções, muitas vezes nessas versões, que se rodar na versão 802 não vai funcionar, certo? Que é uma versão mais antiga. Então, um programa, se eu fazer um programa de acordo com a versão 802, ele vai rodar na 828, vai rodar, certo? Agora já com todos os recursos que tem na 828, já não vai rodar, acredito que não roda na 802, certo? Uma versão mais antiga. Por isso aqui eu não estou pegando uma versão, vou fazer um programa específico da versão 828D ou 840D, certo? Mais à frente a gente pode ir acrescentando novas coisas que surgirem aí. Então nós vemos que são funções miscelâneas e códigos que a gente já conhece. A única coisa que a gente ainda não viu são os ciclos, né? Que a gente vai aprender. Que lá na linguagem ISA a gente utilizava o ciclo de desbaste, que era o G71, o G72, o G73. Aqui nós vamos usar os ciclos, né? Que são diferentes. Então, um programa independente, pessoal, de qual linguagem está utilizando, ele sempre vai ter o cabeçalho, um ponto de troca, chamada ferramenta. Vai colocar a origem do zero peça, as definições de rotação, né? De RPM, sentido de giro, o bloco de usinagem, onde vai estar as coordenadas referente ao perfil da peça, o ponto de troca e o final de programa. Então aqui, esses elementos devem ser introduzidos conforme comandos, mas sempre com informações suficientes para que possa ser de fácil leitura e entendimento. Então, função T vem de tool, que é de ferramenta, troca de ferramentas e corretores. Lá na linguagem ISO, né, ou no comando FANUC, a gente utilizava T0101. Aqui nós vamos colocar somente T01, como está aqui, certo? E algumas vezes a gente vai também utilizar o D, que está referente ao corretor, certo? Da ferramenta, que será carregado de acordo com o número da tabela que estiver ativo. Mas também vocês verão que como a gente pode digitar T01, eu posso fazer de uma outra forma. Nesse simulador aqui da versão 840D. Vamos supor que eu estou na parte aqui onde digita o programa, certo? Então eu estou digitando aqui meu programa, cabeçalho. Coloquei G53D00X100D00, que é um ponto de troca, certo? Então eu movimentei meus eixos para aquela posição, eu vou chamar a ferramenta. Então eu tenho que digitar aqui a ferramenta. Ou eu colocava T01, ou eu venho aqui, ó, no menu aqui, nas laterais, colocar selecionar ferramenta. Quando eu clicar em selecionar ferramenta, vai abrir essa caixinha de seleção de ferramentas com as ferramentas. Essas ferramentas no simulador eu posso configurá-las, certo? Escrever os nomes dela aqui ou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Assim por diante. E então eu seleciono a ferramenta ao que eu desejo e vou clicar em OK e vai ficar dessa forma. Depois eu dou um input, né? Eu dou um enter aqui e continuo digitando meu programa. Então essa é uma forma que eu posso estar selecionando as ferramentas que eu vou utilizar na minha programação, certo? A gente vai ver isso na prática, vocês vão ver. Bom, isso aqui é as funções de rotação da placa. O que acontece? Como na linguagem ISO a gente pode utilizar o G96, que é a velocidade de corte constante. Só que quando a gente utilizava o G96, a gente utilizava o G92, que era o limite de rotação. Aqui nós não utilizamos o G92, ele não está habilitado para esse modo sims, certo? Então a gente usa aqui o lins igual, que é o limite de rotação, certo? Aí a gente vai colocar um valor, que é até onde pode chegar a rotação. Então quando a gente configura dessa forma, conforme o diâmetro vai diminuindo, a rotação vai aumentando, certo? Então, nós programamos dessa forma. G96, por exemplo, S300. O G96 ativa a velocidade de corte constante. E o S300 aqui é o valor da velocidade de corte a ser usada. O lins igual 2500. Lins ativa a máxima rotação a ser atingida, que vai ser o limite. E o 2500 é o valor da rotação máxima, até onde vai chegar. Não vai passar disso, certo? Então toda vez que eu utilizo o G96, eu utilizo o lins, que é o limite de rotação. Agora, quando eu estou utilizando o G97, que ativa RPM constante, ou seja, nós costumava falar que era uma rotação fixa ali, né? Se eu programei S2000, não vai passar de S2000 e nem vai baixar, certo? A rotação vai ficar no 2000. Diferente quando eu programo o G96 com limite de rotação. Então, sabemos que para calcular RPM é velocidade de corte vezes 1000 dividida por π vezes o diâmetro. Só que para fazer esse cálculo eu tenho que ter a velocidade de corte, que é fornecido pelo fabricante da ferramenta, assim como o avanço. Então, o que mudou aqui foi que nós não vamos utilizar o G92, mas sim o lins, como limite aí da rotação. É a rotação máxima a ser atingida, certo?
Então a gente já conhece a função G00, G01, G00 para aproximar, para afastar, G01, G02, G03 também já conhecemos, né? Costumava programar dessa forma, só que aqui nós não vamos programar assim. Nós vamos programar o X, o Z, só que o R nós vamos colocar como CR, que é o valor do raio, e o F, avanço de usinagem, certo? E a maioria das vezes a gente vai fazer mais arredondamento de cantos e chanframento. Então tá aqui, ó, todo chanfro a 45 graus e raios com ponto inicial e final a 90 podem ser programados utilizando as funções CHF, que é o chanfro, e RND, de raio. Esses comandos devem ser programados ao final de cada coordenada e não ao início do raio ou chanfro. Então o CHF a gente vai ver daqui a pouco. E depois nas próximas aulas a gente vê o RND. Para arredondamento, certo? Então, quando a gente utiliza esses arredondamentos, esse chanframento, muitas vezes a gente não vai utilizar nem G02 nem G03. O G42, G41, né? Aqui torre traseira, compensação do raio da ferramenta. Torre traseira, usinagem externa, da direita para a esquerda, G42, e da esquerda para a direita, G41. Não mudou nada. Interno, G41, da direita para a esquerda, e da esquerda para a direita, G42. Assim como quando a torre é dianteira, G42 da direita para a esquerda e G41 da esquerda para a direita. Que é a mesma coisa que ocorre interna, G41 da direita para a esquerda e G42 da esquerda para a direita. Certo? Então tem que ter atenção aí. Sobre o quadrante das ferramentas eu não vou explicar agora não, mais para frente a gente vê, não vai ter necessidade disso. Então para programar a gente vai ter que aprender aqui o ciclo 95. Que é o cycle, né? Acho que se não me engano é assim que pronuncia. Você pode falar do jeito que você quiser, mas acho que é cycle, alguma coisa assim. Então, esse ciclo aqui, pessoal, que a gente vai aprender, ele tem que ser programado dessa forma. Cada variável aqui tem um significado, certo? Esse ciclo aqui, né, a gente pode utilizar para faseamento, torneamento, certo? Tanto externo quanto interno. E para acabamento. Então, cada variável aqui tem um significado. E a gente vai ver agora. O NPP é o nome do subprograma que contém as definições de contorno. Aqui nós podemos montar tanto um subprograma ou uma subrotina. A gente vai ver daqui a pouco exemplo. O MID é a profundidade de corte, ou seja, de quanto em quanto eu vou estar tirando de material, certo? Trabalhando a profundidade de corte. O FAU-Z aqui é o sobremetal no eixo longitudinal Z, como o FAU-X, o sobremetal no eixo transversal X. E o FAU é o sobremetal ao longo do contorno, só que isso vai depender. Se eu programar o FAU-Z e o FAU-X, eu não programo o FAU, eu deixo zero. Se eu programar o FAU, que é o sobremetal ao longo do contorno, eu não preciso programar nem o Z nem o X, eu deixo em zero, certo? Então você vai escolher se vai programar um valor de sobremetal para o eixo Z ou outro valor para o eixo X. Agora vamos supor que você queira deixar um sobremetal ao longo do contorno de 2 décimos, tanto para X tanto para Z, você coloca aqui o valor em FAU, certo? Caso contrário, você utiliza o FAU-Z e o FAU-X e zera aqui no FAU. O FF1 é o avanço de desbaste, certo? Então você vai calcular o avanço ou vai vir um avanço de acordo com a especificação do fabricante, você vai colocar lá. O FF2 é o avanço de desbaste para situações de mergulho em X e Z. Então, quando tem aquelas situações em que a ferramenta faz um mergulho para fazer certos perfil na peça, certo? A gente utiliza o programa aqui, o FF2. E o FF3 é para avanço de acabamento. A gente vai ver que esse ciclo aqui a gente pode fazer desbaste, só acabamento, ou desbaste e acabamento, quando aí nesse caso a gente vai utilizar uma única ferramenta para fazer o desbaste e o acabamento. Certo? E o vary é o tipo de usinagem com a faixa de valores de 1 a 12. Então tá aqui uma tabelinha. Você pode pausar e ver a relação de cada um aqui. Quando for longitudinal externo, desbaste, eu utilizo 1. Quando for 2, que é no caso transversal externo, desbaste. Certo? Aí você vai dar uma pausa e dar uma olhada aqui para ver a relação de cada um. E o DT é o tempo de permanência para quebra de cavaco durante a usinagem. Se eu quiser usar tá acumulando ali cavaco, eu posso colocar um tempo de permanência. O DAN, a distância em que o corte é interrompido para a quebra de cavaco, certo? Agora, se eu não quiser utilizar o DT, eu vou colocar um 0. E nesse caso eu não preciso
programar o DAN, certo? Deixa 0 também. O VTR é o valor incremental de recuo do ciclo. Então, é um recuo que a ferramenta vai ter aí quando está fazendo o ciclo. Então, esse ciclo aqui, pessoal, nós vamos ver duas formas de estar programando ele, certo? Duas não, três. A primeira, eu posso ir digitando o valor aqui. Por exemplo, estou fazendo um programa no bloco de notas. Eu vou digitando ele lá manualmente, certo? Ou já no próprio simulador, que é a qual eu prefiro. E no próprio simulador eu vou mostrar duas formas que a gente pode estar fazendo, certo? A primeira forma eu vou mostrar nesse mesmo vídeo. É importante você saber o que significa cada variável aqui dentro desse ciclo. No caso seria, acho que, se não me engano, a pronúncia é cycle 95, alguma coisa assim. Certo, pessoal? Então, para fazer o torneamento da peça, nós vamos utilizar esse ciclo aqui de torneamento ou de faseamento, que é o cycle 95. Então, vamos supor aqui, ó, o EOB, pessoal, que no caso aqui é o ponto e vírgula, a gente vai utilizar para fazer comentário, certo? Então, por exemplo, eu poderia colocar um ponto e vírgula aqui e colocar ferramenta de desbaste. Não coloquei porque aqui já está desbaste, então já sei. Mas se tiver só T01 e o D1, colocaria ponto e vírgula desbaste, certo? Como está aqui, ó, ponto e vírgula desbaste externo. Então aqui está o cabeçalho G90, coordenadas absoluta, G40, cancela qualquer posição de raio que estiver ativa. Nós vamos trabalhar sempre com o G95, que é o avanço em milímetros por rotação, e G71, que é coordenada em milímetro. Aqui o G71 ele não é ciclo de torneio de desbaste, certo, pessoal? Aqui ele é coordenado em milímetro. Eu poderia colocar aqui o G53, né? Que ele vai ativar o zero máquina, ou então G00, X100 e G100, porque geralmente está lá ativado já o zero máquina através do G500, certo? Cancela qualquer zero peça. Então, enfim, aí fica opcional você utilizar o G53 ou não. Chama a ferramenta T01 ou mostra daquela forma qual mostrei para vocês. Vou lá no menu, coloco seleciona a ferramenta e escolho a ferramenta. G54 ativa o zero peça. E aqui eu utilizo o G96, velocidade de corte constante e limite de rotação, que é o lins. Faço uma aproximação da minha peça, no caso, né? E coloquei aqui o cycle, que é o cycle 95. Então tá aqui, cycle 95, início, dois pontos, né? E fim. O que é isso? É uma subrotina que eu vou abrir, certo? Onde tem o início e tem o fim. Depois nós vamos ver como que a gente vai fazer. E aqui as variáveis, certo, pessoal? O que eu quero que vocês vejam aqui é que coloquei o cycle aqui 95 com as suas variáveis. Depois dele, que vai ser meu ciclo de desbaste, certo? G00, X100 e Z100, ou seja, eu estou afastando a ferramenta. M30, esse é meu programa principal. Só que dentro desse programa ainda, eu vou pular uns blocos e vou colocar aqui a ponta e vírgula, desbaste externo, e vou chamar a subrotina, certo? Eu vou iniciar minha rotina, minha subrotina. Então eu coloco início, dois pontos, e vou programar aqui o contorno da peça. E depois coloco aqui fim, dois pontos. Essa é minha subrotina. Aqui eu vou colocar somente o contorno da peça, que vai fazer o desbaste. Se eu fosse fazer o acabamento, eu chamaria uma outra ferramenta aqui, colocaria cycle 95 e configuraria para o acabamento, certo? E aqui eu poderia usar essa mesma subrotina ou fazer uma nova subrotina, digitando novamente as coordenadas referentes ao contorno da peça. Só que eu também posso fazer como subprograma. E aí, por exemplo, aqui que o meu subprograma seja externo, né? É o nome do meu subprograma. Eu não vou fazer nesse mesmo programa, mas eu vou criar um outro subprograma. Vou criar um subprograma, né, com a extensão SPF. E quando chegar aqui nesse bloco, a máquina ler aqui nesse bloco, cycle 95 externo, ele vai entender que aqui é um subprograma. E ele vai abrir esse subprograma e vai fazer o contorno, certo? De acordo os parâmetros que eu configurei. Após isso ele volta para cá, G00, X100, Z100 e M30 fim de programa. Essa é uma das formas que a gente pode estar utilizando. Essa peça que a gente vai fazer a programação dela lá no simulador. Material bruto, diâmetro 105 mm, comprimento 90, certo? Eu não coloquei nenhum parâmetro aqui referente a avanço, a rotação a gente vai colocar lá na hora, certo? Desbaste
e acabamento. Como eu falei, eu posso utilizar aqui tanto para faceamento, tanto para desbaste, tanto para acabamento. Nós vamos ver aqui um programa mais simples e depois a gente vai vendo algumas diferenças de acordo com algumas outras versões superiores aí. Então vamos para o simulador. Bom pessoal, então estamos aqui no simulador. Esse simulador eu vou utilizar ele somente para simular aqui o programa, certo? Para nós testar o programa. Diferente do SNC que ele simula totalmente ali a parte de programação, operação. Mas eu não vou abrir nesse SNC devido tá dando alguns erros lá e aí eu vou estar mexendo por aqui, certo? Um desses erros é que eu não consigo abrir o programa como subrotina lá, certo? Com subrotina. Então eu vou estar abrindo aqui, depois posso fazer alguns programas lá no SNC, mas esse aqui o simulador já fala que vai ser a base aqui para estar mexendo nessas aulas, certo? Que é o Sinotrains Sinomedic Operating, certo? E tem um vídeo aí no canal mostrando como baixar e instalar ele. Então, você vai vir aqui offset, nós não vamos fazer nada aqui em relação à parte de movimentar os eixos, nem nada aqui, certo? Então vem aqui offset, aqui tem as ferramentas, a qual eu posso alterar, clicando aqui ó, no tipo, eu posso alterar as ferramentas. Tem outras ferramentas aqui que eu posso ir alterando. Aqui tem alguns parâmetros, que eu não vou mexer neles. Aqui o sentido de giro, né? Que no caso aqui é o sentido horário. E ligar aqui a refrigeração. O que acontece? A ferramenta ela tá na torre traseira, só que a pastilha tá virada de ponta cabeça. Não tá dessa maneira que tá aqui. Tá virada de ponta cabeça. Então, nós vamos utilizar o M3, sentido horário. Se tivesse desse jeito que tá aqui, com as pastilhas corretas, eu utilizaria o M4, certo? Aqui nas ferramentas eu posso alterar os nomes dela. Poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Ou colocar aqui desbaste, acabamento, certo? Eu vou deixar assim em inglês por enquanto, não vou estar mexendo aqui. Então, o que a gente vai fazer? O programa que a gente vai fazer é um programa simples. Eu posso fazer esse programa, poderia fazer esse programa de várias formas. Eu vou mostrar uma forma e depois vou mostrar no outro vídeo uma outra maneira que eu posso estar fazendo, que é a maneira mais adequada, a qual eu prefiro. Então, aqui tem algumas pastas, programas de peças, certo? Os subprogramas eu posso estar deixando aqui, ou eu posso estar criando uma pasta e fazendo meus programas, é o que eu vou fazer. Então aqui com peça de trabalho selecionada, nós vamos clicar aqui em novo. Vou digitar Sims, vou dar um OK. E aqui ele abre uma outra janela perguntando qual tipo de programa que eu vou fazer. Se vai ser um programa principal ou um subprograma. No caso vai ser um programa principal. Eu poderia, perceba que está ativado o Program Guide. Eu poderia fazer um programa pelo Shopter. No Shopter eu não uso a sintaxe, os códigos G. É uma outra forma de estar programando, certo? Que a gente vai ver depois. Então eu vou utilizar aqui o Program Guide, que eu vou utilizar a sintaxe através de códigos G. Esse programa ele vai se chamar, deixa eu ver, exemplo, exercício 1. Dá um OK. Bom, agora eu vou colocar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula aqui, nós utilizamos ele para fazer comentários. Então aqui eu vou colocar peças. Poderia repetir exercício 1? Vou colocar exercício 1 aqui. Bom, para mim poder rodar a simulação do programa, eu tenho que colocar o workpiece aqui, com os parâmetros do material em bruto. Então, eu vou vir aqui em diversos, peça bruta, e eu vou colocar aqui os parâmetros. No caso é cilindro, o diâmetro da peça em bruto é de 105 mm. Em Z, na face aqui tem 1 mm de sobremetal. O ZI é o comprimento da peça, que está menos 90, que está incremental aqui, ó, certo? É o comprimento da peça de 90 mm. E presa para fora da castanha está em 55 mm. Feito isso, eu dou um aceitar. Agora que eu dou input. E nessa próxima linha eu vou digitar o cabeçalho. Então aqui estou fazendo o quê? Avanço em milímetro por rotação, coordenada absoluta, coordenadas em milímetro e cancelar qualquer compensação de raio que estiver ativa. Feito isso, eu vou movimentar os eixos
Dependendo do turno que você está mexendo, você não vai conseguir movimentar os eixos. Aí primeiro você coloca, como é G95, né? Então você tem que colocar uma rotação e depois você movimenta os eixos. Então beleza, eu vou deixar assim. G0, X100, Z100. Vou até mudar aqui para 200. Pronto. Chama a ferramenta. Eu poderia digitar T0101, mas eu vou vir aqui, ó. Selecionar a ferramenta. Essa ferramenta eu vou utilizar ela tanto para fazer o faseamento, tanto o desbaste da peça. Certo? Então selecionei aqui, dou um OK. Vou colocar aqui um D1, que é o corretor. G54, que é o 0 peça. Vou colocar a rotação constante, G96, S300. Eu poderia colocar o lins aqui no mesmo bloco, mas eu vou colocar no bloco abaixo. Vou utilizar um M3. Devido à pastilha, mesmo na torre traseira, a pastilha está virada de ponta cabeça, então eu utilizo o M3. Agora eu vou posicionar meu eixo G00, X106. Está 1 mm acima do diâmetro em bruto. Z0. Depois G01. X-2. Vou facear. Um avanço 0.25. G00. Z2. X105. Pronto. Posicionei de acordo aqui o diâmetro da minha peça em bruto. Eu vou chamar o Cyclo 95, que eu vou utilizar para fazer o desbaste. E como eu vou fazer uma subrotina, eu vou fazer aqui início, vírgula, fecha parênteses. Esperou um pouquinho, você viu que apareceu essa setinha aqui. Eu vou clicar aqui e vou preencher alguns parâmetros de acordo com aquilo que a gente viu. Os parâmetros que são as variáveis aí que tem no Cyclo 95, certo? Então eu vou escolher aqui o plano de trabalho XZ, o contorno, o nome do contorno, que no caso seria o NPP lá, já está preenchido. Aqui tem desbaste, tem acabamento, tem desbaste mais acabamento, que é a usinagem completa, certo? A gente viu que tinha uma variável lá no vari que era de 1 a 12. Aqui eu posso escolher ou desbaste ou acabamento, ou desbaste mais acabamento, que é a usinagem completa. Então escolhi desbaste, vou colocar o avanço. Esse FR está relacionado ao avanço de imersão. Não vai ter nenhuma parte de imersão, né, de mergulho com a ferramenta, mas a gente vai deixar aqui como 0.25, senão vai acabar dando erro e a gente não vai conseguir aceitar aqui. Aqui fica dando um erro, você muda primeiro para plano, que não vai ser o nosso caso, depois muda para longitudinal. Muda para interna e depois volta para externa. O contorno que a gente vai utilizar é dessa maneira, certo? O D é a profundidade de corte, que vai ser de 2 mm. Ou seja, a profundidade de corte é a profundidade por cada passada, certo? O U, no caso aqui, ele estaria representando o FAL, que a gente viu. E o UX, o FAL X, e o Z, o FAL Z. Então eu escolho se eu querer o sobremetal ao longo do contorno. No caso eu não vou querer, então vou deixar com 0. E eu vou deixar no UX, que não vai ser, tá aqui de acordo ao FAL X. Então, vou deixar em X 0.5. No Z 0.2. Não vou deixar tempo de permanência aqui para remoção de cavaco, então vou deixar com 0. E o VRT está relacionado ao recuo da ferramenta durante o ciclo. Vou deixar com 2 mm. Feito isso, eu dou um aceitar. Dou um enter. O que acontece? Eu vou chamar a ferramenta de acabamento, mas eu poderia fazer também o acabamento como subrotina. Depois a gente pode até ver isso. Mas devido a como eu vou utilizar a compressão do raio, tá dando um erro aqui que eu não sei o porquê. Então eu vou fazer de uma outra maneira que vai dar certo também.
Então, depois de feito o desbaste, eu vou chamar outra ferramenta, mas para isso eu tenho que ir para um ponto de troca. Agora sim eu chamo a ferramenta de acabamento. Vou colocar aqui um G54. Não há necessidade de eu repetir aqui o G96, pois em nenhum momento eu desliguei o fuso. Certo? Em nenhum momento eu desliguei a rotação. Então, todo esse movimento que eu estou fazendo, troca de ferramenta, a placa está girando. Certo, pessoal? Então, não tem necessidade de eu repetir aqui a rotação. Se caso eu repetir é mais para você estar gravando aí. Então, agora eu vou fazer o acabamento. Então eu já tenho que imaginar que eu já fiz... deixa eu ver aqui. Que eu já fiz o desbaste, né? Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a peça que a gente vai fazer. Então, eu já estou imaginando que eu fiz o desbaste e está somente a parte com sobremetais. Então vou posicionar aqui G0, X60, Z2, vou ativar a compensação do raio, G42, G01, Z0, um avanço de 0.15, aí eu vou vir, eu vou fazer o contorno, certo? Z-20, porque eu estou em Z0, então Z-20. Depois X80, que é esse diâmetro. Depois Z-35. Agora eu vou usar aquela função de chanfro que a gente viu, que é o CHF. A gente vê também como CHR em algumas situações que eu vou explicar depois. Então aqui eu já coloco X100 CHF 10. Depois Z-50, onde vai terminar aqui. G40 com sala compensação. X105, G0, X100, X200, M30. Só que, então, eu fiz aqui o contorno aqui para o acabamento. Eu vou fazer novamente o contorno agora, que vai ser a subrotina, que vai ser fora, que vai ser depois do M30. Certo? Primeiro a gente vai fazer a subrotina, que vai fazer o desbaste, e depois vem aqui o acabamento. Eu poderia utilizar um ciclo aqui, que seria a mesma subrotina, tanto para desbaste quanto para acabamento. Mas devido a estar um erro, quando eu utilizo a compressão do raio está dando um erro, eu fiz dessa maneira. Então depois do M30 eu vou abrir uma subrotina. Então eu coloco início, 2 pontos, sempre vai ser assim. E vou fazer o contorno. Só que como é o desbaste eu tenho que lembrar que a minha ferramenta está em Z2x105. Então eu vou vir G01, X60, depois Z-20, X80, Z-35, X100, CHF igual a 10. E Z-50. Coloco fim, 2 pontos. Então aqui terminou a subrotina, certo, pessoal? Então tá aqui a subrotina. E aqui a parte de acabamento. Feito isso, eu vou vir aqui, renumerar, dou um OK. Renumerei aqui cada bloco e vou vir aqui em simulação.
Então vocês viram que eu posso simular tanto na vista lateral, tanto na vista 3D, certo? Então se tiver algum erro, ele vai acusar, né? No caso acusou ali, eu tinha esquecido de colocar o X aqui. Então é isso, pessoal. Eu fiz um programa onde eu utilizei uma ferramenta para fazer o afastamento, o desbaste. Criei o ciclo, né, o cycle 95, deixando lá 5 décimos de sobremetal no X e 2 décimos no eixo Z. Então quando o programa ele lê aqui cycle 95, ele lê os parâmetros e ele viu que era uma subrotina. Então ele vai na subrotina que eu faço após o M30, certo? E ele vai executar aqui o contorno. Depois ele vai vir para o ponto de troca, vai chamar a ferramenta de acabamento, vai ativar aqui os G54, não repetir a rotação porque não tem necessidade, que já estava ativa. Ativei o G42 e coloquei novamente as coordenadas do contorno para fazer o acabamento. Eu poderia ter feito um novo cycle 95 aqui, utilizando essa mesma subrotina. Por que eu não fiz isso? Porque estava dando um erro aqui com a compensação do raio da ferramenta. Então eu fiz dessa maneira, que ocorre normal. Vocês vão ver depois dessa outra maneira aí que eu falei, utilizando o cycle 95 como acabamento. Mas aqui é a mesma coisa, pessoal, certo? Eu já deixei como sobre o metal, 5 décimos em 2 décimos. Quando ele lê aqui, ele vai ir para o ponto exato, né? X60, depois que é o diâmetro, o primeiro diâmetro, depois X80, depois o X100, né? E os seus comprimentos aqui, certo? Agora no próximo vídeo a gente vai ver uma outra forma de fazer esse mesmo programa, onde eu vou estar utilizando aqui já um subprograma e não uma subrotina, certo? Então quando eu quero fazer um programa aqui dessa forma que eu fiz aqui, eu tento lá no SSNC, acaba dando um erro. Por isso eu não estou utilizando aquele simulador. Então esse aqui é um programa simples, introdutório aqui pra gente, certo? Então é isso, pessoal. Peço a vocês se inscrevam no canal, ative o sininho. Não vou prolongar muito essa aula porque já ficou longa, né? Então, se gostou, ative o sininho e deixe seu like para estar fortalecendo o canal. E se quiser fazer uma doação pro canal, você pode utilizar o aplaudir para fazer isso. Então, pessoal, pode ter alguma diferenciação em alguns programas, certo? Mas o importante ele é rodar aqui, certo? A estrutura você vai ver de acordo a que você melhor preferir, certo? Então, é isso. Próxima aula a gente vai fazer esse mesmo programa, só que de uma maneira diferente aqui.